Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Concurseja. Olá a todos. Hoje a gente vai mergulhar num tema que é, assim, a base de muita coisa no direito civil, né? Teoria geral dos contratos. Essencial para quem está começando. Fundamental, né? Sem entender contrato, fica difícil navegar em várias áreas do direito. E da vida prática também. Exatamente. E a ideia aqui é pegar os conceitos-chave, os princípios que mandam nesse jogo, com base no material que a gente analisou. Porque, vamos combinar, contrato está em todo lugar. Desde o pão na padaria até, sei lá, uma fusão de empresas bilionária. É a mesma lógica por trás. Isso. Então tá, vamos começar a desempacatar isso, para começar do começo mesmo. O que é um contrato, afinal, para o nosso direito? Bom, de forma bem direta, é um acordo de vontades. Simples assim. Acordo de vontades. Isso. Pode ser entre duas pessoas ou mais, né? E o objetivo é sempre criar alguma coisa. Modificar uma situação existente ou até extinguir direitos e obrigações. Criar, modificar, extinguir. Exato. É a figura do negócio jurídico na sua forma mais, digamos, comum. Essa convergência de interesses que a lei olha e fala: ok, isso aqui tem valor, tem consequência. O espírito está lá no Código Civil, artigo 421, por exemplo, falando da liberdade de contratar em razão e nos limites da função social do contrato. Entendi. Então, não importa se é algo super simples, tipo comprar um café, ou algo mega complexo, como um contrato de sociedade. A essência é essa, um pacto que gera efeitos no mundo jurídico. Perfeito, é isso. Mas aí vem a questão, qualquer acordo vira um contrato válido, assim, automaticamente? Ou tem pré-requisitos? Tem sim. Não é qualquer combinação de vontades que a lei aceita, né? A gente fala dos elementos de validade do negócio jurídico, que se aplicam totalmente aos contratos. E quais são eles? Basicamente, são três grupos. Primeiro, os elementos subjetivos. Dizem respeito às partes. As pessoas envolvidas. Isso. Elas precisam ser capazes. Agente capaz, como diz o artigo 104 do Código Civil. Ou seja, ter aptidão para exercer os atos da vida civil por conta própria. Menores de idade, por exemplo, em regra, precisam ser representados ou assistidos, né? Certo. Capacidade das partes. E depois? Depois vem os elementos objetivos. O objeto do contrato. Aquilo que está sendo combinado. O que do contrato? Exato. Ele tem que ser lícito, possível e determinado, ou pelo menos determinável. Explica melhor isso. Lícito, possível... Lícito significa que não pode ser contrário à lei, à moral ou aos bons costumes. Não dá para fazer um contrato para cometer um crime, óbvio. Claro. Possível, tanto física quanto juridicamente. Não posso contratar a venda de um terreno na Lua, por exemplo. Aham. E determinado ou determinável. As partes precisam saber o que está sendo negociado. Ou, se não está totalmente definido na hora, que possa ser definido no futuro por algum critério já estabelecido. Tipo, te vender a minha próxima colheita de café. A quantidade exata não se sabe, mas é determinável. Entendi. Objeto lícito, possível, determinado ou determinável. Faz sentido. E o terceiro grupo? O terceiro são os elementos formais. A forma do contrato. Se precisa ser escrito, registrado? Então, a regra geral no Brasil, segundo o artigo 107, é a liberdade de forma. Ou seja, a maioria dos contratos valem mesmo se for verbal. Aquele café que você mencionou. É um contrato verbal. Sim, mas atenção. A lei pode exigir uma forma específica para certos atos. Aí não tem escolha. O exemplo mais clássico é a compra e venda de imóvel acima de um certo valor, que o artigo 108 exige escritura pública. Certo, a exceção confirma a regra. Exatamente. E talvez o mais importante por trás de tudo isso, a vontade tem que ser livre, sem vícios. Erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão. Tudo isso pode anular o contrato. Ok, então temos os ingredientes básicos para montar um contrato válido. Mas você falou antes que tem os princípios, umas regras do jogo. Sim. E aqui a coisa fica realmente interessante, como você disse. São os princípios que guiam a interpretação e a aplicação dos contratos. São a alma do negócio, digamos assim. Quais são os principais? Bom, podemos começar pela autonomia da vontade. É a liberdade que a gente tem de escolher se quer contratar, com quem contratar e sobre o que contratar. É a base de tudo. É liberdade contratual. Isso. Mas, não é absoluta, tá? Hoje em dia, essa autonomia é bem relativizada. Ela esbarra nos limites da lei,
da ordem pública e principalmente na função social do contrato, que o artigo 421 coloca como um norteador. Função social. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que o contrato, mesmo sendo um acordo entre particulares, não pode ignorar os impactos que ele tem na sociedade. Ele tem que ter uma utilidade social, não pode prejudicar terceiros ou ir contra valores importantes para a coletividade. Interessante. Limita a liberdade, então. Limita. Assim como outro princípio fundamental, a boa-fé objetiva. Essa está no artigo 422 e é, tipo assim, uma das grandes estrelas do Código Civil de 2002. Boa fé. Ser honesto. É mais que isso. É um dever de agir com lealdade, com correção, com transparência, sabe? Em todas as fases do contrato. Antes de assinar, durante a execução e até depois que ele acaba. É um padrão de conduta esperado. Entendi. Não basta cumprir a letra fria do contrato. Tem que agir de forma correta, leal. Exatamente. E isso é fascinante porque molda muito como os tribunais interpretam as cláusulas e resolvem conflitos. E tem mais algum princípio-chave? Tem o da obrigatoriedade, o famoso pacta sunt servanda. O contrato faz lei entre as partes. O que foi combinado tem que ser cumprido. Esse é forte, hein? É o princípio da força obrigatória. Mas, como eu disse, hoje ele também é relativizado pela função social, pela boa-fé e pela possibilidade de revisão em casos excepcionais, como a teoria da imprevisão. Teoria da imprevisão, a gente já vai chegar lá. E tem também a relatividade, né? O contrato só gera direitos e obrigações para as partes que contrataram. Não afeta terceiros, a princípio. Claro, tem exceções, como estipulação em favor de terceiro, mas a regra é essa. Ok, então recapitulando a validade rapidinho, agente capaz, objeto lícito possível, determinado ou determinável, e a forma prescrita ou não proibida em lei. E tudo isso banhado por esses princípios. Perfeito. E a formação em si geralmente acontece quando uma oferta encontra uma aceitação. Alguém propõe, o outro concorda. No Brasil, a gente adota majoritariamente a teoria da declaração, ou seja, o que vale é a vontade que foi manifestada, exteriorizada, para dar segurança, né? Claro, e na prática a gente vê uma variedade imensa de contratos. Tem até classificações para organizar isso, né? Bilateral, unilateral. Sim, muitas classificações que ajudam a entender as características de cada tipo. Contratos bilaterais, obrigações para ambos, como compra e venda, e unilaterais, só para um, como doação pura. Onerosos, com sacrifício patrimonial para os dois lados, e gratuitos, só para um. Comutativos, prestações certas e equivalentes, e aleatórios, risco envolvido. E por aí vai. É um universo. E falando em tipos específicos, hoje em dia se fala muito dos contratos de adesão, né? Muito. São aqueles contratos prontos, que uma parte elabora e a outra só adere, sem poder discutir as cláusulas. Pense em contrato de banco, telefonia, seguro. A maioria dos serviços que a gente usa. Exato. E aí o Código Civil, lá nos artigos 423 e 424, traz regras para proteger o aderente, que é a parte mais vulnerável. Cláusulas ambíguas são interpretadas a favor dele, cláusulas que implicam renúncia a direitos devem ser destacadas. Uma proteção necessária, imagino. De revisão contratual. Aquela teoria da imprevisão que a gente comentou, Como funciona isso? está lá nos artigos 478 a 480. Se acontecer algo totalmente imprevisível e extraordinário depois que o contrato foi feito, e isso tornar a obrigação de uma das partes excessivamente onerosa, muito pesada mesmo, ela pode pedir ao juiz para rever o contrato ou até para rescindir. Tipo numa crise econômica muito forte, uma pandemia. Exatamente. Situações que quebram totalmente o equilíbrio inicial do contrato. Isso levanta uma questão importante sobre como manter a justiça contratual quando o mundo muda de repente, né? Sem dúvida. E você mencionou que o Código de 2002 trouxe muito essa pegada da função social e da boa-fé. Teve mais alguma mudança recente e importante? Olha, mais recentemente, a Lei da Liberdade Econômica tentou dar um gás na autonomia privada, sabe? Reforçar a ideia de que o Estado deve intervir o mínimo possível nos contratos, especialmente nos empresariais. É uma tensão constante. Liberdade versus controle social e proteção. Entendi. É um equilíbrio delicado. Sempre. Então, para quem está começando a estudar direito, o que tudo isso significa? Qual a grande lição da teoria geral dos contratos? Significa que,
Entender essa base, elementos, princípios, formação, validade, é crucial para poder analisar qualquer tipo de contrato que apareça pela frente. Dá a ferramenta para entender os direitos, os deveres, os riscos e buscar relações mais justas e seguras. É o alicerce, né? Exatamente. A teoria geral tenta justamente isso: harmonizar a liberdade que cada um tem para fazer seus negócios com a responsabilidade que a gente tem perante o outro e perante a sociedade, sempre guiados pela boa-fé. Perfeito. E para a gente fechar, fica uma provocação aqui, pensando em tudo isso e no nosso mundo cada vez mais digital. Com o avanço dos contratos eletrônicos, assinatura digital, talvez até os tais smart contracts, que já se ouve falar, como a gente garante que esses princípios clássicos, tão importantes, vontade real, boa-fé, função social, continuem valendo e sendo protegidos nesse ambiente novo, tecnológico, às vezes meio impessoal? É uma excelente pergunta. Um desafio enorme para os juristas, para os tribunais. Como adaptar esses conceitos sem perder a essência deles? Fica a reflexão mesmo. Fica a reflexão. Bom, chegamos ao fim da nossa análise de hoje. Foi ótimo desvendar esses pontos da teoria geral dos contratos. Foi um prazer participar. É um tema que rende muita conversa. Com certeza. Agradecemos muito a companhia de quem nos ouviu e fica o convite para continuar acompanhando as próximas aulas e os outros cursos aqui no canal Concurseja. Tem muito mais conteúdo vindo por aí. Isso aí, pessoal. Até a próxima. Até lá!